A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos, amém? Queria convidá-los a abrirem comigo a palavra do nosso Deus, que se encontra aí no Salmo de número 133. Livro dos Salmos, capítulo de número 133. Diz assim a palavra de Deus: Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Meus irmãos, uma das coisas que mais me tiram a paciência é ver os meus filhos João e Sofia brigando. E parece que nessa semana, pelo menos nesses últimos 3 dias, eles reforçaram esse momento de conflito. Eu sei que o fato é que quando eu olho a razão pelo que eles estão em conflito, normalmente são coisas sem nenhuma lógica, tipo brigar por um papel de confeito. Agora, meus irmãos, esse problema não atinge apenas os meus filhos. Esse problema também atinge os filhos de Deus. E se me causa conflito, se isso me traz irritação em ver os meus filhos estarem em conflito entre si, fico me perguntando, meus irmãos, o que é que Deus pensa quando os seus filhos, aqueles que Ele redimiu, estão em conflitos. Meus irmãos, o fato é que a desunião, a falta de comunhão, é algo muito comum no coração humano desde que Adão e Eva tomaram aquela fruta e desobedeceram a Deus. Temos uma tendência natural a vivermos em conflitos uns com os outros, seja no nosso local de trabalho, seja na nossa família e também dentro da igreja. O fato é que o nosso coração, ele é um coração propenso a viver em conflitos. E, meus irmãos, desde que o pecado entrou no mundo, a virtude que mais sofreu foi a comunhão. Não apenas entre Deus e os homens, mas entre os homens e eles mesmos. Meus irmãos, houve um episódio recente em nosso país que deixou muito clara a tendência que os filhos de Deus têm de brigarem entre si. Durante a última disputa presidencial, criou-se, meus irmãos, uma ideia bastante perigosa, uma ideia muito sorrateira e perigosa, de que se alguém votasse em partido A ou em candidato X, essa pessoa não podia ser um cristão. Criaram-se, pelos meios sociais, a falsa ideia de que a igreja tinha, meus irmãos, um candidato. E que, portanto, toda a igreja deveria votar em candidato X. Porque se não votasse em candidato X, ele estaria negando a sua fé. Agora, meus irmãos, eu preciso que todos me entendam muito bem aqui. Eu não estou dizendo que todo partido político, toda ideologia política agrada a Deus. Pelo contrário, meus irmãos. Por exemplo, partidos e pessoas que apoiam o aborto, que votam em candidatos abortistas, descobrirão no dia do juízo final que Deus odeia, Deus tem um ódio santo pela matança de vidas inocentes. Meus irmãos, eu fico imaginando
os crentes fiéis, olhando estarrecidos para a divisão, meus irmãos, causada pela política dentro da igreja. E acredite, meus irmãos, os danos vão perdurar por anos à frente. O mundo, meus irmãos, as pessoas olharam escandalizadas para pastores, meus irmãos, fazerem dos púlpitos das suas igrejas propaganda política, fazerem do púlpito de suas igrejas palanques políticos. Cristãos fiéis olharam estarrecidos, pessoas que se dizem seus irmãos e que comungam da mesma fé, votando em partidos e em políticos que apoiam o aborto, que apoiam inúmeras ideologias contrárias à Sagrada Escritura. Isso sim é negar a fé que nós professamos. E tudo isso, meus irmãos, olhando para o estrago que as eleições passadas causaram na unidade da igreja brasileira. Esse texto, meus irmãos, surge como uma exortação para todos nós. Pois nele, meus irmãos, nós encontramos 3 razões que nos ensinam muito bem a importância da unidade entre os irmãos, a importância da unidade no corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a igreja. E, meus irmãos, por que a unidade é tão importante? Em primeiro lugar, porque a unidade, ela é agradável. A unidade, ela é boa e agradável ao nosso Deus. Meus irmãos, olha o que o texto diz. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Meus irmãos, o contexto histórico desse salmo, ele pode nos ajudar a entender o que Davi queria expressar nesse verso inicial. Quando nós olhamos, meus irmãos, para a história bíblica, quando o povo saiu do cativeiro no Egito e chegou na terra prometida, sob o comando de Josué, a nação de Israel era dividida em 12 tribos. Não havia, meus irmãos, um rei. Cada tribo, meus irmãos, tinha os seus juízes, que ora se levantavam e julgavam todo Israel, ora se levantavam e julgavam apenas uma nação, uma das tribos. E, meus irmãos, tudo isso fazia com que cada tribo decidisse o que era melhor para ela. E nós sabemos, meus irmãos, o perigo que é o povo de Deus estar dividido em tribos. Olha o que é que diz Juízes capítulo 21, verso 25. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Sem unidade, meus irmãos, o povo e as tribos se dispersaram. E a primeira coisa que aconteceu foi a idolatria. E depois, a guerra civil. As tribos começaram a brigar entre si. Começaram a perder as batalhas para os seus inimigos, porque estavam brigando entre si. A idolatria tomou de conta. E então, diante de todo o caos que o livro de Juízes deixa claro, no livro de Samuel, nós vemos que o povo de Deus começa a pedir um rei, que trouxesse unidade à nação, que pudesse liderar a nação e pudesse guiar a nação, conduzir a nação à paz e à prosperidade. Eles pediram um rei e escolheram eles mesmos a Saul. Deus permitiu que eles escolhessem um rei e eles escolheram a Saul. Mas logo em pouco tempo, Saul demonstrou não ser um rei segundo o coração de Deus. A incapacidade de Saul de viver, de governar, segundo a palavra de Deus, foi notória. E então Deus mandou que o profeta Samuel ungisse Davi como rei no lugar de Saul, porque Davi era um homem, um rei segundo o coração de Deus. E então a guerra recomeçou. Dessa vez, 11 tribos contra uma. 11 tribos seguiram a Saul, e uma única tribo ficou do lado de Davi. E a guerra continuou e o povo começou a perder as batalhas contra seus inimigos. Mas pela graça e a misericórdia de Deus, Davi conseguiu unir todas as tribos depois que Saul morreu.
E nesse momento, meus irmãos, ao estar em Hebrom, ao contemplar todas as tribos sobre um único rei, sobre uma única unidade política, sobre o reino político de Davi, Davi escreve esse salmo. E nós passamos a entender o porquê que ele diz que é tão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Porque Davi conheceu a guerra entre as tribos. Porque Davi conheceu cada situação difícil que o povo viveu enquanto estava em conflito entre si. E ele sabia como era maravilhoso a unidade entre os irmãos, porque ele reconhecia que essa era a vontade de Deus. Deus queria que o seu povo estivesse unido, não apenas por ser bom para derrotar os inimigos, mas porque é algo que agrade a Deus. A unidade é agradável a Deus e eu posso provar pela própria Bíblia. A Trindade é o exemplo maior de unidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham juntos, harmoniosamente, pela salvação dos homens e o estabelecimento do reino dele sobre a terra. A Trindade é a prova de que Deus é, em essência, o autor de toda a unidade que existe dentro da igreja. E que nós não podemos, meus irmãos, de forma alguma, quebrá-la. Porque ela é agradável a Deus. Deus deseja que o seu povo viva em unidade. O texto que o irmão Paulo leu nessa noite fala sobre isso. Há um só Deus, um só batismo, uma só fé, e nós devemos nos esforçar diligentemente para mantermos a unidade dentro da igreja. O que Deus uniu, meus irmãos, o homem, a política ou qualquer outra coisa não pode separar. Mas a unidade, apesar de ser agradável a Deus, ela é algo também, meus irmãos, que nos beneficia. Nós somos os maiores beneficiados, meus irmãos, quando nós vivemos em unidades. Dentro da igreja, nós recebemos as bênçãos em nossa própria vida de vivermos unidos. Venham comigo, por exemplo, ao capítulo 4 do livro de Eclesiastes. O versículo 9 e 12 diz algo interessante, ele diz: melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir, pois um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Nós somos, meus irmãos, na vida não dá para vencer sozinho, não. Olha aí para qualquer instituição social. É preciso o mínimo de unidade, de companheirismo para chegar a algum lugar. O mínimo. Pense, por exemplo, numa empresa, pense em qualquer outra instituição social. A unidade, o companheirismo, a comunhão em busca de um propósito maior é essencial. E isso também, meus irmãos, é verdade na igreja. Na igreja não é diferente. Não vamos conseguir, meus irmãos, chegar a lugar nenhum se nós estivermos divididos. A lugar nenhum. Fomos feitos para a unidade. Nunca conseguiremos crescer em santidade sozinhos. Nunca cumpriremos a missão sozinhos. Se nós continuarmos exaltando as nossas diferenças e gostos, acima, meus irmãos, do nosso parentesco espiritual, da nossa irmandade espiritual, é a receita para o fracasso da igreja. A igreja ganha o mundo estando unida. Quando Jesus ele ora no capítulo 17, a oração sacerdotal, quando ele vai orar pela igreja, por nós e pelos discípulos daquela época, ele diz: Pai, eu oro para que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviastes. Nós precisamos, meus irmãos, viver em unidade. Mas deixe-me fazer uma ressalva aqui. Quando eu falo em unidade, eu não estou dizendo que todo mundo aqui tem que ter o seu São Paulo, não. Apenas eu e a Deilmo, a gente aguenta bem esse sofrimento. Também não estou dizendo que a gente deve ter e gostar das mesmas qualidades de roupa, ou gostar de correr que nem o irmão Cleberson. Quando eu falo em unidade aqui, meus irmãos, eu estou falando em unidade de propósito. O propósito para o qual eu e você fomos criados. O propósito para o qual a igreja existe na terra.
o propósito para o qual o Senhor deixa você na terra e não leva direto para o céu quando lhe salva. O propósito de cumprir, meus irmãos, a vontade dEle, aqui na terra, como igreja. Nós precisamos, meus irmãos, lutar para manter essa unidade, porque nós não gostamos naturalmente da unidade. Nós queremos que todos os outros se conformem a nós. Quando qualquer diferença surge, nós queremos brigar, excluir, porque é natural do coração pecaminoso. É por isso que nós devemos lutar para exaltar aquilo que nos une, o que é mais essencial e importante, que é o Espírito Santo que habita em todos aqueles que colocaram sua fé em Jesus Cristo. É isso que nos une. Somos unidos espiritualmente uns aos outros, somos todos filhos de Deus, por causa da fé, meus irmãos, em Jesus Cristo. E nós devemos viver para a glória de Deus. Se você está na igreja, você não está na igreja para agradar a si mesmo. Você está na igreja para agradar a Deus e a edificação daqueles que são seus irmãos. Para agradar a Deus, a edificação daqueles que são seus irmãos e a salvação daqueles que não conhecem o nosso Deus, daqueles que não se renderam ao nosso Deus. Esse é o propósito, meus irmãos, de sermos igreja. Somos chamados para viver em unidade, mas não unidade à custa da verdade. Não há comunhão, não há unidade entre as trevas e a luz. Não há unidade, meus irmãos, entre Cristo e o pecado. A igreja foi chamada a viver em unidade, mas isso não significa aceitar o pecado. Na carta de 1 Coríntios, no capítulo 5, a igreja de Corinto aceitava que um homem tivesse relação com sua própria madrasta. E a igreja estava aceitando e Paulo caiu em cima e disse: olha, vocês permitem coisas aí que nem no mundo dos gregos é possível ver. Tomem uma atitude. Não há, meus irmãos, comunhão entre o pecado e a igreja. Se há alguma coisa errada no meu irmão, é preciso que eu vá até esse irmão em amor e o exorte sobre o seu erro, pela sua conduta, pelos seus pensamentos. Se você não vai e exorta e confronta o erro dentro da igreja, você não está mantendo a unidade. Você está, meus irmãos, corrompendo a comunhão da igreja, permitindo que o erro esteja ali sem ser confrontado, sem ser disciplinado, e nós sabemos o que acontece quando uma doença não é tratada. E o pecado é a maior das doenças. Ele se alastra como um câncer e infecta toda a igreja. Quando eu falo em unidade, não estou falando isso. A santidade, a verdade, são as coisas que a unidade exige. A unidade na igreja não é aceitar, meus irmãos, o erro, não confrontar o irmão porque eu tenho medo de ele ficar com raiva de mim, ou eu tenho medo de que ele saia da igreja. Se houver uma conduta errada, e os pastores não sabem, mas você sabe, é dever seu ir lá e confrontar esse irmão. Isso não é falta de unidade. Pelo contrário, você está querendo manter a unidade em santidade de acordo com a verdade. Então nós devemos manter a unidade, mas nunca à custa da verdade. Nós devemos manter a unidade, mas nunca à custa da santidade. Nunca. A unidade é boa e agradável. Não apenas a Deus, mas também a nós, porque nós nos beneficiamos da unidade. Imagine, por exemplo, você está passando por uma dificuldade. E então os irmãos chegam na sua casa, ajudam você na dificuldade. Se você estiver sozinho, sem ninguém no mundo. Então, na unidade nós nos beneficiamos. Irmãos ajudam uns aos outros. Isso é, meus irmãos, parte da obra que o Senhor deu a cada um de nós. Cuidar uns dos outros, exortar uns aos outros, amar uns aos outros. E não brigar uns com os outros. Por isso que nós precisamos entender que a unidade é importante, porque ela é agradável a Deus. Nós nos beneficiamos dela. Mas em segundo lugar, a unidade ela é importante, porque não apenas é agradável a Deus, mas porque a unidade é essencial para o culto a Deus. A unidade é essencial para o culto a Deus. Olhe comigo o verso número 2.
é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce até a gola de suas vestes. Meus irmãos, para entender esse ponto, nós precisamos, inevitavelmente, ir ao Antigo Testamento. Venham comigo, irmão Carlinhos, coloca por favor aí, especificamente ao livro de Levíticos, capítulo 8. O irmão Carlinhos vai projetar. Olhem comigo, meus irmãos, porque é a essa cerimônia, é a esse episódio aqui, que Davi está comparando a comunhão. Ele está comparando a comunhão a um óleo precioso. Mas de onde vem esse óleo precioso? Levíticos capítulo de número 8, verso 10 a 12, diz o seguinte: Então Moisés pegou o óleo da unção, ungiu o tabernáculo, e tudo que havia nele o consagrou. 7 vezes ele aspergiu o óleo sobre o altar e ungiu o altar e todos os seus utensílios, bem como a bacia e o suporte para os consagrar. Depois, derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão e o ungiu para consagrá-lo. Meus irmãos, a Bíblia nos ensina que após o pecado, o homem não tem direito de entrar na presença de Deus para adorá-lo, devido à sua pecaminosidade e à santidade de Deus, meus irmãos. Então Deus criou um sistema sacerdotal. Nós vemos isso no livro de Levíticos, e já uma parte no livro de Êxodo. Deus cria, meus irmãos, um sistema sacerdotal onde um homem se tornaria, meus irmãos, um mediador entre ele e os homens. Deus trouxe um mediador, permitindo que o povo se aproximasse dele, a nação, as tribos de Israel se aproximasse dele por causa, meus irmãos, de um mediador. Esse mediador, Arão, ele foi consagrado com óleo precioso. E a preciosidade desse óleo que a gente leu aqui está no fato de que foi Deus quem deu a receita para fazer o óleo, e esse óleo não deveria ser usado para nenhuma outra coisa. É tanto que se alguém imitasse o óleo, fizesse do mesmo jeito, Deus mandava matar. Porque esse óleo era única e exclusivamente para ungir o sumo sacerdote, para que ele entrasse na presença de Deus, representando o povo, e o povo cultuava a Deus. Se vocês analisarem no livro de Levítico, na roupa sacerdotal, no peitoral do sacerdote, estava escrito em 12 pedras de ônix o nome de cada tribo de Israel. Quando Arão foi consagrado e o óleo escorreu até a orla das vestes, a gola das vestes, a gente pensa gola aqui, né? Mas não é não. Gola é lá o saiote lá que o sacerdote usava. Todo o povo, por causa da representação dele, havia sido, meus irmãos, permitido e ungido para cultuar a Deus por causa da mediação de Arão. Assim, meus irmãos, por causa que ele carregava o nome das tribos, o povo de Deus poderia entrar na presença de Deus por meio do mediador e cultuar a ele. Agora, meus irmãos, isso aponta para alguém maior do que Arão. Isso aponta para alguém maior do que Arão, porque aponta para Jesus. Ele é o nosso sacerdote. Ele é aquele que une o céu à terra. Ele é aquele que reconcilia todas as coisas que estão no céu e na terra. Ele é aquele que traz a paz entre Deus e os homens. Ele é aquele que cria a unidade entre os membros da igreja pelo Espírito que ele derramou sobre ela, assim como o óleo. Ele criou unidade em Atos 2, derramando o Espírito Santo sobre a igreja, em membros de todas as nações, fazendo de todos os povos um único povo pelo seu Espírito. É Jesus Cristo, meus irmãos. Todos nós podemos adorar a Deus por causa, meus irmãos, da obra de Jesus Cristo. Por causa da nossa fé em Cristo, meus irmãos, nós nos tornamos filhos do mesmo Pai. Recebemos libertação da mesma condenação. Fomos feitos herdeiros do mesmo céu. E assim somos chamados à mesma adoração. Assim como todas as tribos adoravam a Deus por meio da mediação de Arão, no Antigo Testamento, nós, hoje, o povo, a igreja, adoramos a Deus por meio da mediação do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Não há, meus irmãos, lugar para divisão no culto. O povo de Deus que está dividido, ele não pode adorar. Porque a adoração, meus irmãos, é a expressão máxima da nossa unidade. Quando estamos aqui no culto, meus irmãos, as nossas preferências, as nossas divergências se tornam pó, meus irmãos, diante do objetivo para o qual nós somos salvos: adorar, cultuar e cumprir a missão de Deus. O culto, meus irmãos, apesar de você ser homem ou mulher, ter profissões diferentes, nós estamos unidos em torno de um único propósito: cultuar e adorar ao Deus, meus irmãos. Como o pastor Wellington gosta muito de dizer, o que nos uniu, meus irmãos, é muito maior do que qualquer coisa que nos separe. Se estamos, meus irmãos, unidos a Jesus, somos filhos do mesmo Pai. O culto, meus irmãos, é a expressão máxima da nossa unidade. Todos estamos unidos aqui em torno de um só propósito. E se quisermos adorar realmente a Deus e ter a nossa adoração aceita a Deus, é preciso vivermos em unidade. É preciso buscarmos reconciliação, até mesmo com aqueles que estamos em conflitos. É isso que Jesus diz, meus irmãos, em Mateus capítulo 5, versos 23 e 24. Olha o que é que o texto diz. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar, importante essa terminologia, deixe a oferta diante do altar, vá primeiro se reconciliar com seu irmão, depois volte e faça a oferta. Meus irmãos, a ideia de culto está presente aqui nesse texto de Mateus, porque as ofertas faziam parte do culto a Deus no Antigo Testamento, assim como no Novo Testamento, assim como na Nova Aliança. As ofertas eram partes do culto a Deus. Mas o que esse texto está dizendo é que se nós não tivermos em paz com os nossos irmãos, a nossa oferta de culto não será aceita, assim também como a nossa adoração. Meus irmãos, é tentador, é muito tentador achar que os nossos dízimos e ofertas apagam da memória do nosso Deus as picuinhas que nós temos com os nossos irmãos. É tentador chegar aqui, ficar aqui 1h30, cantar, ouvir a pregação, ofertar e depois voltar para casa achando que Deus aceitou qualquer coisa que nós fizemos nesse culto quando nós estamos em conflitos com os nossos irmãos. Deixa a oferta, vá e volte. Porque, meus irmãos, a paz e a comunhão entre os filhos de Deus é um requisito indispensável para a adoração, para a nossa adoração ser aceita por Deus. Estamos unidos a Cristo. E sem, meus irmãos, comunhão, não há adoração aceitável a Deus. A unidade é importante, em primeiro lugar, porque é agradável a Deus. Em segundo lugar, porque ela é essencial para cultuarmos a Deus. E em último lugar, meus irmãos, a unidade é importante, porque ela é abençoada por Deus. Olhem comigo, meus irmãos, o verso 3. É como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Meus irmãos, quando nós conhecemos um pouco da geografia de Israel, a gente entende o que o salmista quis dizer, que o orvalho de um monte que está no extremo norte de Israel pode chegar a montes que estão no extremo sul. Como um orvalho pode chegar desse monte, cortar todo Israel e chegar ao sul? E, meus irmãos, a resposta é: o Monte Hermon, ele está a 2.800 metros acima do nível do mar.
ele produz, meus irmãos, um pesado orvalho que alimenta 4 braços de rio que desembocam no mar da Galileia, e do mar da Galileia eles alimentam o rio Jordão, que corta todo Israel e é o maior suprimento dos montes de Sião de água. A cidade de Jerusalém, que está sobre o monte Sião, é alimentado pelo rio, que é alimentado pelo mar da Galileia, que é alimentado pelo orvalho do monte Hermon. É assim que o monte Hermon abençoa toda a nação de Israel, pelo seu orvalho que produz rios, meus irmãos. E assim, esse monte abençoava toda a nação com a água necessária para a vida naquela região tão desértica. Assim, meus irmãos, é a comunhão. As pessoas são abençoadas e abençoam todas as outras que estão à sua volta. Pense numa família, meus irmãos, cujos membros vivem em harmonia. Eles conseguem cumprir objetivos. Eles conseguem chegar mais longe do que famílias que vivem em desunião. Pense nos membros, nos empregados de uma empresa. Quando estão trabalhando em afinco e harmoniosamente, eles podem alavancar a produção de uma empresa. Agora, meus irmãos, se na sociedade tudo prospera por causa da unidade, quanto mais, meus irmãos, a igreja. Imagine, meus irmãos, que todos os membros da Igreja Batista estivessem empenhados em aplicar os dons que receberam de Deus, os talentos, meus irmãos, os recursos para o desenvolvimento do reino de Deus. Se nós estivéssemos unidos, meus irmãos, com um só propósito, usando dons, talentos e recursos para avançar o reino de Deus, meus irmãos, nós conseguiríamos abençoar muito mais vidas do que nós já abençoamos hoje. Porque a unidade, meus irmãos, é abençoada por Deus. E deixe-me dizer para você uma última lição. O lugar onde você é mais abençoado é na igreja. De todos os lugares aonde você pode ir, o lugar onde você será mais abençoado é na igreja, é na comunhão da igreja. Notem a parte B do verso 3. O texto diz: ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Onde é ali? Ali, meus irmãos, é nos montes de Sião. Você sabe o que é que tinha nos montes de Sião? A cidade de Jerusalém e o monte do templo. O templo, símbolo da adoração do Antigo Testamento, estava em Sião. O que Deus está dizendo é que a partir de Sião, a partir de Jerusalém, Ele abençoaria tudo, como de fato aconteceu. O nosso Messias veio de Jerusalém, Rei dos reis, judeu. E a partir dele, todas as nações da terra estão sendo abençoadas por ele. Só que, meus irmãos, assim como Arão, assim como o sacerdócio de Arão, assim como aquela cerimônia apontava para Jesus, Sião e Jerusalém apontam para a igreja. Abram comigo, meus irmãos, e eu vou encerrar com esse texto. Hebreus capítulo 12. O entendimento do autor de Hebreus é que tanto Sião, meus irmãos, como Jerusalém, era um símbolo e uma sombra que apontava para a igreja, assim como Arão e todo o sistema sacerdotal apontava para Jesus Cristo. Olha o que é que diz o autor de Hebreus no capítulo 12, verso 22 e o 23, parte A. Vocês chegaram ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos arrolada nos céus. Meus irmãos, o autor de Hebreus, ele escreve para judeus que haviam crido em Jesus Cristo, mas que por causa da perseguição por ter colocado a fé em Jesus Cristo, eles estavam querendo abandonar a igreja,
deixar de se congregar e voltar para a sua antiga religião, porque a antiga religião não era perseguida. O autor de Hebreus escreve toda a epístola aos Hebreus, tentando mostrar para eles que era loucura, porque em Jesus se cumpre tudo no Antigo Testamento, e que a comunhão da igreja é a Jerusalém de cima. Apontava para a comunhão celestial. Se eles abandonassem a igreja, só restava uma expectativa de juízo. Meus irmãos, infelizmente, muitos fizeram isso. Abandonaram a igreja. Ignoraram o que o autor de Hebreus diz no capítulo 10, verso 25 e 26. Não deixemos de congregar como é o costume de alguns. Quando eu falo em congregar e igreja, eu não estou falando de prédio não, igreja é a gente. Deixar de congregar é deixar de se reunir para adorar a Deus. Deixar de se reunir para a edificação da sua vida. Deixar de se reunir e deixar de compartilhar as boas novas, de fazer missões. Infelizmente, aqueles homens deixaram a igreja. Meus irmãos, foi através dela, da igreja, que Deus havia salvado os judeus. E voltar para Jerusalém significava se colocar, meus irmãos, em estado de condenação. E foi isso que aconteceu. Os judeus no ano 70 se reuniram, a maioria daquela geração, com exceção daqueles que fugiram para os montes da Judéia, alertados por Jesus Cristo, no sermão escatológico de Mateus 24. A maioria dos judeus se trancaram em Jerusalém para fugir da guerra contra os romanos. E no ano 70 as muralhas caíram. A cidade foi devastada, o templo foi reduzido a pó, e a matança dos judeus foi algo absurdo. Eles deixaram de se congregar e encontraram a ira de Deus. Meus irmãos, não sejamos como os judeus daquela época. Reconheçamos que a igreja é o local onde Deus abençoa os homens. É na igreja, meus irmãos, que Ele transmite a sua vontade através de homens que Ele dotou, capacitou e chamou para pregá-la. É através da igreja, meus irmãos, que nós nos alimentamos espiritualmente do pão e do vinho da ceia do Senhor, lembrando, meus irmãos, da volta do Senhor Jesus Cristo. É na igreja, meus irmãos, que nós encontramos encorajamento para lutar contra os nossos pecados que tão desagradam a Deus. É na igreja que nós encontramos ajuda, meu irmão, quando as coisas vão ruim na nossa vida. É na igreja, meus irmãos, que nós somos ricamente abençoados por Deus. E a única forma, meus irmãos, de fazer parte dessa igreja, de viver em unidade e ser abençoado por Deus, se tornar um filho de Deus, é confessando publicamente a Jesus. É colocando a fé nele. E é explicitando essa fé para todos os que estão à sua volta. Você quer fazer parte da igreja e receber a maior de todas as bênçãos, a salvação da condenação que os seus pecados merecem? Nessa noite, aqui ou em casa, você pode reconhecer que é pecador. Você que está aqui nessa noite, pode se levantar diante de todos que estão aqui e reconhecer que é pecador e implorar para que Cristo o aceite. E nós, da Igreja Batista de Apodi, queremos orar por você e pedir que o Senhor o aceite. Jesus não é tipo assim, meus irmãos, um coitadinho que está aqui, aceite-me. Quem precisa desesperadamente aceitá-lo é Ele, não você. Quem está perdido é você e não Ele. Quem não tem nenhuma chance de se salvar é você e nem Ele. Então você pode se levantar nessa noite e dizer diante de todos que estão aqui que é um pecador e que precisa desesperadamente de Jesus para obter não apenas a salvação da sua alma, mas acesso à presença de Deus, ser abençoado por Deus. Você pode fazer isso nessa noite. Se não, a minha oração é que Deus dê outra oportunidade a você. Mas como João Batista bem frisou no Evangelho de Mateus,
o machado está posto à raiz. O machado está encostado à planta. E toda planta que não apresentar o fruto do arrependimento e da fé, como João Batista mesmo diz, será cortada e lançada no fogo. E não pensem num fogo literal que vai se apagar, cedo ou tarde. Pensem em uma condenação eterna, em uma condição de separação eterna entre Deus e você. Se você está hoje aqui, acredite, você foi alvo das bênçãos de Deus por causa da graça comum dele. Você se levantou, você respirou, você teve o seu coração pulsando. Tudo isso é dom de Deus, porque se ele não quisesse, nem da cama você teria levantado hoje. Não abuse da misericórdia de Deus. Não saia daqui essa noite achando que pode voltar a pecar abertamente, sem colocar a fé em Cristo e que nada vai lhe acontecer. Sair daqui sem entregar a sua alma, sem se colocar diante de Cristo, implorar pelo seu perdão, é se colocar numa condenação ainda maior. Todo sermão que você ouve na igreja, se não te faz correr para Cristo, só te leva mais perto do inferno. Isso é uma realidade dura e que cedo ou tarde, todos nós vamos ter que encarar um juiz. E ele vai fazer, meus irmãos, uma análise da nossa vida por completo. E se não tivermos um Salvador, um advogado, como Jesus Cristo, intercedendo por nós passaremos a eternidade distante de Deus. Não tome como eu querendo fazer medo, porque eu não quero. Eu apenas quero alertar você do perigo que você corre de passar para a eternidade sem estar unido a Jesus Cristo pela fé. Que Deus nos abençoe.